Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais um vídeo da coleção Tecnohour. Eu estava planejando fazer a regravação de toda aquela série Swift, né? Porque aquela série Swift, se vocês se lembram, eu gravei há uns 2 anos atrás, mais ou menos, logo no lançamento da linguagem. De lá para cá a linguagem veio sofrendo várias alterações, eu até diria que hoje ela está bem mais estável do que ela estava na época, então vários dos vídeos que vocês veem lá eu tive que meio que corrigir, não tinha nem 6 meses de vida da linguagem, e eu já estava corrigindo algumas coisas que estavam sendo alteradas. Então a ideia era começar a regravar aquela coleção inteira, justamente com o Swift novo. Mas aí eu percebi que a gente está em maio de 2016, né? A gente está no fim de maio, e no mês que vem a Apple deve lançar a Swift 3.0. Então não faria muito sentido eu pegar agora e começar a desenvolver de novo aquele curso, até porque mês que vem provavelmente vai ter alteração. Então o que eu resolvi fazer? Nesse meio tempo eu estou começando então uma nova série de vídeos que vai falar sobre programação iOS, mas a grande diferença vai ser a seguinte. Para o vídeo de Swift, a ideia era meio que uma introdução à computação com Swift. Então a gente viu muito mais detalhe com relação às estruturas da linguagem, estruturas de dados e a utilização da linguagem Swift propriamente dita. E agora o que eu quero fazer com essa nova sequência de vídeos vai ser justamente a gente tratar mais do desenvolvimento de aplicativos propriamente dito. Tá? O que significa? A gente vai estar usando a linguagem Swift, mas eu não vou estar entrando em tanto detalhe quanto eu entrei naquele outro vídeo. Então a gente vai acabar tendo no futuro 2 coleções de vídeo. Uma coleção sobre a linguagem Swift, que é a que eu pretendo regravar a partir de agosto, com a linguagem Swift 3.0, e essa coleção aqui que vai estar mais focada em projetinhos, em laboratório, e a ideia é realmente focar no desenvolvimento de aplicativos. Para isso, nessa sequência de vídeo, eu vou usar um outro livro, inclusive. Tá? Por quê? Porque aqueles livros que eu montei em português, eles são sobre a linguagem Swift. Agora, eu estou sem tempo para descrever livro, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar um pronto. O livro que eu vou usar para essa coleção vai ser o iOS Programming, The Big Nerd Ranch Guide. Os autores dessa mesma coleção criaram também o desenvolvimento para Android, foi o que eu usei para começar a brincar um pouco com Android. Eu resolvi pegar a edição iOS dele, e ele é bem focado nessa ideia de exemplos, então eu não vou desenvolver os exemplos exatamente iguais ao que ele está usando ali, mas eu acho que ele vai servir como uma boa base para a gente ir evoluindo nos projetinhos e com isso mostrar para vocês como que funciona o desenvolvimento de aplicativos propriamente dito. Então esse é o novo método para essa série de vídeos. Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da coleção Tecnohour Programação para iOS. A ideia da aula de hoje é que vocês saiam daqui conhecendo 2 itens principais. Um é o padrão MVC, Model View Controller. Tá? Por quê? Porque ele é a base de todos os aplicativos iOS. Todo aplicativo moderno acaba usando esse modelo de projeto. Vocês vão ver no decorrer da aula que ele dá bastante flexibilidade justamente num ambiente onde a gente precisa ter o desenvolvimento de aplicativos em várias plataformas diferentes, com vários tamanhos de tela diferentes. Ele é um padrão de projeto específico para lidar com esse tipo de situação. E logo em seguida a gente coloca a mão na massa. O que a gente vai fazer? Eu vou criar um projetinho bem simples hoje. Essa é a primeira aula, então não dá para também sair criando nada do mundo da lua. Mas a ideia é fazer um projetinho bem simples, onde a gente vai criar uma interface, criar um modelo de dados e meio que empacotar esse pacotinho como se a gente fosse montar e enviar para a Apple Store. A ideia é que esse vai ser o primeiro contato de boa parte de vocês com as ferramentas de desenvolvimento iOS, com o Xcode, a parte do Interface Builder, a programação de dados propriamente dita. Eu pretendo seguir em boa parte desse curso os exemplos e a metodologia do livro iOS Programming, The Big Nerd Ranch Guide. Tá? É um livro em inglês. Dessa vez eu não estou com tempo para escrever o meu próprio livro, então quem sabe no futuro eu até substitua isso, mas no momento, para a gente poder dar continuidade nos vídeos, eu pretendo usar ele como referência. O meu e-mail, luciano@tecnohour.com.br, se alguém quiser entrar em contato. E é bem provável que você já esteja nesse site, mas se você está assistindo isso através do podcast, o site onde você tem acesso a esses vídeos vai ser o tecnohour.com.br. E eu pretendo lançar um vídeo por semana a partir de agora. Então, para quem não conhece ainda o site do Tecnohour, eu fiz um major facelift nele, né? Eu acabei alterando totalmente o site. E uma das coisas interessantes é justamente que vocês têm a possibilidade agora de entrar
em cada um dos vídeos e fazer perguntas lá. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo pelo site, vocês vão ver que aqui do lado tem uma ferramentazinha de chat, onde a ideia é que vocês possam deixar todas as suas perguntas e comentários sobre essa aula ali. Como eu pretendo lançar agora um vídeo a cada semana, a ideia é que no próximo vídeo, antes de eu começar o projeto da semana, eu devo entrar nesse vídeo anterior, verificar as perguntas que vocês fizeram e já responder ali mesmo. Esse é um primeiro passo para a gente começar a deixar as aulas um pouco mais interativas. Então eu conto com a contribuição de vocês lá. Então a primeira coisa que a gente vai falar é o Model View Controller. Ele é o que a gente chama de padrão de projeto. Tá? Do inglês ele vem de Design Patterns. O Design Patterns já virou quase que uma ciência propriamente dita. Tá? Basicamente, qual é a ideia, qual é o conceito por trás dele? O conceito por trás dos Design Patterns é justamente você encontrar problemas repetitivos e encontrar soluções para esses problemas. Uma vez que você encontra uma solução, você formaliza, publica e aquilo vira um padrão de projeto. Então você tem padrão de projeto hoje de como navegar dentro de árvores de decisão, você tem projetos para criar interface gráfica e o interessante de tudo isso é que ele é sempre definido em uma linguagem humana, né? Uma linguagem natural. Embora você encontre padrões de projetos já implementados em Java, em C, em várias linguagens de programação, a ideia original deles seria justamente que você criasse alguma coisa escrita em linguagem natural para justamente permitir que aquilo fosse portado para as linguagens de programação. Tá? Então, se você for procurar livros sobre Design Patterns, a maioria dos livros vai trazer para você algoritmos em linguagem natural. Tá? Justamente porque o importante do Design Pattern é mais mostrar para você o como ele resolve um problema do que implementar em uma linguagem de programação específica. Mas aí, por que o MVC é tão importante assim? O MVC é importante porque ele trata um software em 3 camadas. Tá? Então você tem o model, que seria o seu modelo de dados, seriam todas as estruturas de dados, basicamente tudo que você armazena em memória, digamos assim. Você tem o view, que é tudo que é visível ao usuário. Então aí é que a gente começa a ver a separação. Né? A gente tem os dados, que são estruturas de dados que podem estar gravadas elas podem estar gravadas numa base de dados, podem ser estruturas de memória, pode ser algum servidor da internet. E ela representa a informação que você quer mostrar para o seu usuário. Já do lado do view, a ideia é a tela mesmo. Tá? Então a ideia é você pensar em como que o usuário vai interagir com o seu programa. Seja na tela de um aparelho celular, que é pequenininha, seja via web, via browser no seu desktop, seja num tablet, e até mesmo em outros mecanismos. Né? Agora a gente tem também o relógio que dá para você colocar. Mesmo que você queira criar um sistema de realidade virtual, alguma coisa assim, esse seria a sua camada de view. Tá? Então, como que você vai apresentar e interagir com o usuário. E o controlador, né, que seria o controller, ele é quem faz a conexão entre essas 2 camadas. Então, a ideia qual é? Você tem uma tela que só trata de interação com o usuário e exibição de informação. Você tem um modelo que só trata de armazenamento de dados. E você tem um controlador que linka os 2. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, separei para vocês um exemplo aqui do que seria o Angry Birds. Tá? A primeira coisa que o usuário vê no seu software é justamente a camada View. A camada View é justamente a tela. Tá? Então a tela que permite que você, no caso do Angry Birds, vá lá, coloque seu dedo na tela, puxe o estilingue e solte os bichinhos. O que acontece na sequência? Na sequência, você precisa atualizar o modelo de dados. O modelo de dados tem a descrição de tudo que está aparecendo na tela. Então, nesse caso aqui, eu coloquei lá os inimigos. Os inimigos eu tenho, então, porco grande, porco pequeno, e tem a quantidade de energia que tem cada um. Qual seria mais ou menos a lógica aqui? A lógica é que quando um passarinho for acertar um porquinho, vai precisar haver um cálculo ali baseado no impacto, que vai mudar a quantidade de energia desse porquinho. Até que ele chegue numa energia, por exemplo, de 0, que significa que aquele porquinho morreu. Tá? E tem vários estados intermediários ali. Por exemplo, imagine que teve um determinado impacto num porquinho e o porquinho lá virou 86, por exemplo, de energia. Aí eu posso dizer assim, bom, todo porquinho que tiver energia menor do que 90 vai aparecer com um olho roxo ou com uma faixa na cabeça.
tá? É o que acontece ali. Então, na realidade, tudo que você está vendo aqui nessa camada View, nada mais é do que a representação que você tem da camada de modelo. Agora, como que essas duas camadas são conectadas? Elas são conectadas através do controller, tá? O controller acaba sendo o cérebro, que está aqui no meio. Essa setinha que eu fiz aqui embaixo, na realidade, ela não existe. Por quê? Porque ela implica em você conseguir conectar o view direto ao modelo. Isso não existe. Como que funciona nesse caso? Então, o que existe aqui é um fluxo entre eventos do view que são enviados para o controlador, que são enviados para o modelo traz a informação de volta para o controlador, que então exibe dentro do view. Tá? Então, esse é um ciclo que acontece em todos os aplicativos agora que seguem o modelo do Model View Controller. A maior parte dos aplicativos modernos acabam seguindo esse projeto padrão. Por que isso? Porque quando você tem essa camada aqui intermediária, né, que corta, né, quebra a interação entre o view e o modelo, é onde facilita a sua vida quando você precisa, por exemplo, bom, eu quero criar agora um Angry Birds em HTML5 para rodar na internet. Então você só precisa alterar a sua camada de view. Todos os dados continuam o mesmo, o controlador continua o mesmo, desde que você tenha aqui uma camada pública e bem definida do seu controlador, com todas as funçõezinhas que você quer usar, você está tranquilo. Por quê? Porque você só cria um novo view, continua acessando da mesma forma essa interface pública e dali para trás, né, o controlador e o modelo continuam exatamente iguais. Então, no mínimo, você diminuiu para 1/3 o trabalho que você teria para desenvolver esse mesmo jogo para uma segunda plataforma. Tá? Então, esse é o conceito do Model View Controller. Com isso, a gente pode começar a pensar no nosso projetinho. Então, o projetinho da aula de hoje vai ser o quê? A gente vai criar um aplicativo, tá? Então aqui está a descrição, vai ser um aplicativo universal para iOS, que apresenta perguntas ou frases de conteúdo verdadeiro ou falso. E a interação vai ser o quê? O usuário vai justamente ler isso e vai ter daí 2 botõezinhos para responder se é verdadeiro ou se é falso. Baseado na resposta dele, a gente vai mostrar se ele está certo ou se ele está errado e vai permitir que ele navegue para a próxima pergunta. Tá? Então, como eu falei para vocês, é uma aplicaçãozinha bem básica que a gente vai começar agora com o laboratório e vai permitir que vocês tenham pelo menos uma visão geral do que é desenvolver um aplicativo para iOS. No caso de um aplicativo iOS, a gente nem tem a opção de usar outro design de projeto que não seja o Model View Controller. Tá? Toda a ferramenta de desenvolvimento já está baseada nisso. Então, o diagrama que eu estou mostrando para vocês agora é o que a gente vai implementar lá no Xcode. O que a gente vai ter? Como view, a gente vai usar 2 UI labels. Tá? Basicamente, o label é o quê? É mostrar um texto na tela. No primeiro UI label, a gente vai usar para mostrar a frase propriamente dita, né? A pergunta que a gente quer. O segundo, a gente vai deixar com essas interrogações, justamente porque é nele que a gente vai dizer a resposta. Então, baseado na resposta que o usuário der, indicando que ele acha que aquela afirmação é verdadeira ou falsa, a gente vai usar esse segundo UI label para dizer você acertou ou você errou. Além disso, a gente tem 3 botões. A gente vai ter os 2 botões para justamente permitir que ele responda verdadeiro ou falso. Tá? Então, a gente vai ter aqui vai ser a entrada do usuário. E esse terceiro botão vai ser para ele poder passar para a próxima pergunta. Seja porque ele já respondeu, seja porque ele está querendo pular aquela pergunta. Então, vai ser a interação que ele tem para trocar de pergunta. A gente vai ter um View Controller só. Normalmente, a gente vai acabar tendo um View Controller por tela. Nos aplicativos iOS, isso daqui não é bem uma regra, tá? Mas no aplicativo iOS, geralmente a gente trabalha com cada tela, né, cada visualização do usuário, a gente tem um View Controller. Nesse caso, como é uma aplicação bem simples, a gente vai usar dessa forma. Então, a telinha vai ser essa telinha que a gente está mostrando em cima. A gente vai ter um controlador para essa tela. A única propriedade que esse controlador vai ter vai ser um índice de pergunta. Por quê? Porque esse índice de pergunta vai ser justamente o que vai me permitir ter, na minha estrutura de dados, né, várias perguntas, e eu vou saber, olha, agora eu estou mostrando a pergunta 0, agora eu estou mostrando a pergunta 1, e assim por diante.
E o modelo, como eu falei para vocês, o modelo nada mais é do que a minha mini base de dados. A minha base de dados vai ser composta por 2 arrays de string. Tá? Eu poderia fazer isso daqui de uma forma bem mais simples e bem mais elegante, mas eu quero fazer uma forma fácil, de fácil entendimento dessa vez, principalmente porque é a primeira aula. Por isso é que eu não quero usar muitas estruturas de dados com dados diferentes. Então o que eu estou fazendo? Uma vai ser a minha base de dados de pergunta, né, que vai ter aqui cada linha, né, cada elemento da minha lista vai ter uma afirmação diferente. E eu tenho uma segunda que também vai ser uma lista de strings e que vai ter as respostas. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, na pergunta 0 está 7 vezes 3 igual a 21. Está correto. Então aqui vocês estão vendo está escrito verdadeiro. Por que eu tenho isso? Justamente porque aqui essas respostas é o que eu vou assumir como sendo o nosso conjunto verdade e é o que eu vou usar para comparar com o que quer que o usuário tenha respondido aqui através desses botões. Ele é um quiz que apresenta perguntas verdadeiras ou falsas para o usuário. Tá? Esse é o nosso primeiro projeto iOS. Ok, então agora a gente pode passar para o laboratório. O laboratório ele vai ser composto por 3 partes. Uma parte vai ser o Interface Builder, que é onde eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar as telas. A segunda parte vai ser a criação do modelo de dados, que é basicamente mostrar como que a gente cria aquelas perguntas e respostas para a gente poder exibir na tela. E depois, na parte de encerramento, eu vou mostrar só alguns detalhezinhos para vocês, referentes à parte de como é que você coloca um ícone, como é que você coloca a tela inicial. Só, digamos assim, para vocês terem uma ideia de como ficaria uma aplicaçãozinha mais completa no ponto de enviar para a App Store. Para quem nunca viu, essa é a tela inicial do Xcode. Tá? O Xcode é a ferramenta que a gente usa para desenvolver os aplicativos em iOS. Para o pessoal que acompanhou o curso Swift, vocês viram que eu usei bastante lá essa parte do Playground, tá? Que basicamente é um arquivo que você cria, mais interativo para você conseguir desenvolver alguns programinhas, desenvolver algumas rotinas e já ver a execução logo de cara. Aqui do lado direito a gente tem a lista de projetos, né, com todos os projetos que eu estava trabalhando aqui nele. No nosso caso específico a gente vai criar um novo. Então criar um novo projeto Xcode, essa segunda opção. Aqui a gente já entra na parte de trabalho mesmo, né? Então aqui a gente já tem o ambiente de trabalho que a gente vai desenvolver. A primeira coisa, como eu criei um projeto novo, ele perguntou para a gente qual é o tipo de projeto que a gente quer criar. A gente tem que lembrar que o Xcode ele é a ferramenta genérica, né? Ela é única para todos os componentes de desenvolvimento da Apple. Então vocês podem ver aqui que na lista você tem os projetos iOS, tem os projetos WatchOS, né? Que seria para o relógio, tvOS, que é para rodar na Apple TV, e OS X, que seria para desenvolver ferramenta para o próprio sistema de desktop. No nosso caso aqui a gente vai escolher uma aplicação iOS. E aqui vocês veem vários modelinhos, né? Então se eu quisesse criar um jogo, ele já tem meio que um modelo de jogo aqui na parte de game. Esse Master Detail, ele é mais ou menos parecido com a aplicação de e-mail, né? Onde ele tem uma lista do lado esquerdo da tela e o conteúdo do lado direito. Tem baseado em páginas, né? Que você pode fazer swipe e trocar de páginas. Esse daqui seria mais ou menos parecido com a aplicaçãozinha de weather. E tem várias outras. No nosso caso aqui a gente vai criar, como a gente está criando uma aplicação bem simples, a gente vai usar o Single View Application. Basicamente é uma aplicação que tem uma única tela. É só isso daqui que a gente precisa. Apertar Next. Product Name. Quiz. Com o meu nome. Organizador. Identificador da organização. Se vocês derem uma olhada aqui na parte de baixo, vocês estão vendo um exemplo aqui que é com.yourcompany.quiz. Quiz, ele já tirou aqui do nome. Tá? Então, se eu tivesse colocado aqui qualquer outra coisa, vocês podem ver que ele já ia estar atualizando ali. Então, no nosso caso aqui, vou colocar quiz. Agora, essa parte aqui do com.yourcompany, ele está tirando aqui desse identificador de organização. Então, eu vou colocar br.com.babs. Esse daqui é o que eu costumo usar para os aplicativos que eu crio na Babs2Go. Tá? Então, basicamente é o que a gente chama de DNS reverso. Bom, eu preciso usar o DNS reverso? Não necessariamente, mas é uma prática quase que obrigatória, né, que a gente fortemente sugere que seja usado, justamente porque isso daqui precisa ser único para cada aplicativo da App Store.
Tá? Então, a gente costuma usar esse DNS invertido justamente porque vai ser muito difícil aparecer um conflito se a gente usar esse tipo de string. Já que aqui no Brasil, comercial provavelmente deve ter uma BABS só. Isso daqui garante um identificador único para todos os aplicativos da App Store. Por isso que a gente usa então esse esquema de domínio. A linguagem que eu vou usar. A gente ainda tem a opção de usar Objective-C ou Swift. No nosso caso, né, claro, vamos usar o Swift, sempre olhando para frente. O tipo de aparelho para a gente escolher, eu vou manter aqui universal, mas eu poderia ter escolhido o iPhone ou o iPad. Universal, a gente vai criar uma tela que ela se ajusta automaticamente para qualquer tamanho de aparelho. Tá? Então seria o equivalente a gente criar no HTML lá uma versão responsiva do site. Se a gente escolhesse somente iPhone ou somente iPad, a gente estaria fechando o tamanho de tela que a gente ia usar. Tá? Isso daqui deixaria a nossa aplicação um pouco mais complicadinha para ser utilizada. Por quê? Porque na hora de você criar a aplicação vai ser mais fácil, porque você só tem um tamanho de tela para se preocupar. Mas por outro lado, por exemplo, se eu criar uma aplicação de iPhone, ela até consegue rodar no iPad, mas ela vai rodar esticada. O contrário já não seria verdade. Tá? Se eu criar uma aplicação para iPad, eu não conseguiria rodar essa aplicação no iPhone. Então ela nem ficaria disponível no App Store se você estivesse usando o App Store através de um iPhone. A recomendação da Apple é que a gente sempre crie aplicações universais. Tá? Então é o que a gente vai fazer aqui para essa primeira aplicaçãozinha. As demais opções eu vou deixar como padrão. Por que isso? Porque Core Data. Core Data é mais ou menos como uma mini base de dados utilizada dentro do aplicativo. Sinceramente, eu detesto usar Core Data. Eu acho que eu não consegui ainda ver vantagens em usar isso com relação a outras formas de gerenciamento de dados internos. Então eu não gosto. Em algum momento eu vou acabar criando um aplicativinho para mostrar para vocês como é que usa, mas eu particularmente não gosto. Já o caso dos testes unitários e dos testes de UI, eu vou permitir, mas a gente não vai usar agora para esse projeto. Também é coisa para a gente falar em algum projeto mais adiante. Seriam mecanismos de testes para você rodar testes no seu aplicativo. Você criar testes para serem executados no seu aplicativo. Então, next. Escolhe onde a gente vai querer gravar. No caso, eu tenho aqui na minha mesa, eu criei uma pastinha chamada iOS PRG. Aqui eu vou deixar todos os projetos que a gente vai criar. Então, no caso, eu vou criar uma pastinha aqui para ele, quiz. E vou mandar criar aqui dentro. A configuração padrão de um projeto iOS usa um repositório Git. Para que ele serve? Ele serve para você ter um gerenciamento de controle de versões. Tá? Então, eu até posso mostrar para vocês um pouquinho nesse projeto mesmo, porque é bem simples de usar. Mas eu sempre permito que ele crie esse repositório Git, justamente porque com isso eu posso, por exemplo, criar um projeto, ter uma determinada versão. Eu faço modificações. Se der algum problema naquela modificação, eu volto para a versão anterior. Então, tudo isso daí facilita bem a vida de quem está programando. Então, no caso aqui, apenas criar. Pronto. Aqui você já tem seu primeiro projeto iOS. O que é importante vocês conhecerem aqui nessa primeira tela? Do lado esquerdo da tela, você tem os navegadores. Então, aqui você tem o navegador de projeto. Tem o mecanismo de busca. Vai ter alarme depois e erros. Vai ter troubleshooting. Então, toda a parte de navegação aqui dentro do projeto, você vai ver na parte central da tela, que é onde fica o conteúdo. Aqui, se a gente clicar na parte do quiz, todas as configurações do projeto, não é algumas que a gente, todas as configurações do projeto, não é algumas que a gente deu entrada lá naquele wizard. Então, aqui está o identificador do bundle, a versão, o tipo de device que a gente vai usar, que é Universal. Então, isso daqui foi criado basicamente seguindo aquelas configurações que a gente colocou lá na telinha de criar o projeto inicialmente. A parte central da tela é onde você vê o conteúdo. Então, isso que você está vendo aqui nada mais é do que o conteúdo desse projeto quiz, que é esse arquivo que está selecionado aqui no navegador. À medida que eu for escolhendo outros arquivos, esse conteúdo vai alterando. Então, o AppDelegate, por exemplo. Então, ele já me mostra aqui, ele já me mostra o conteúdo do AppDelegate. Mesma coisa do ViewController. Já tem aqui o conteúdo. E do lado direito a gente tem os vários inspetores. O conteúdo dos inspetores acaba variando dependendo do que você está fazendo. Quando você estiver usando uma interface gráfica, por exemplo, vou pegar aqui o Main Storyboard, você vai perceber que aparecem aqui vários outros inspetores justamente porque ele está relacionado com a parte visual. Então, se eu venho aqui e seleciono um ViewController,
eu tenho informações agora sobre esse View Controller. Então aqui qual é a classe que ele está implementando. Tudo isso daqui a gente vai ver em detalhes mais adiante. O tipo de tamanho que a gente está usando para ele, as métricas. Então a partir daqui a gente já consegue montar aquele primeiro projetinho. A primeira parte do nosso laboratório vai acontecer toda aqui dentro do Main Storyboard. Por quê? Porque é aqui que o aplicativo guarda toda a sua view. E como eu falei para vocês, a gente costuma usar. Cada view tem um View Controller. E onde que a gente define isso? Onde que está essa ligação entre o view e o respectivo View Controller? Para a gente descobrir isso, basta clicar na telinha do View Controller e aqui no inspetor de identidade você tem um dos parâmetros é a classe. E aí ele já está até configurado para a gente, esse View Controller. Onde que está definida essa classe View Controller? Essa classe está definida dentro do ViewController.Swift. Isso faz a conexão então para a gente entre a view e o controlador. Ficou faltando aqui um modelo. Por quê? Porque o modelo de dados é uma coisa que a gente cria. Não está bem definido dentro de um arquivo. Até pode estar, mas no nosso caso aqui a gente vai criar duas estruturas de dados, que são duas listas, né, com as perguntas e respostas. Isso não existe ainda. Então hoje o que a gente tem é simplesmente o view e o controller. Então na primeira parte, como eu falei para vocês do laboratório, a gente vai criar o nosso view. Vou voltar rapidinho aqui no Keynote para a gente dar uma olhada no que a gente precisa para view, para vocês verem que eu estou desenvolvendo exatamente o que a gente já havia mencionado. Então eu vou precisar de 2 labels, 3 botões. Tá? Aqui na barrinha do inspetor, na parte de baixo, é onde eu tenho também os controladores aqui da parte visual. Então a minha biblioteca de objetos está toda aqui. Todos aqueles componentes de interface que a gente usa no iOS, a gente tira daqui de dentro. Para eu montar essa tela eu vou ter que usar os componentes aqui da biblioteca e vou arrastar lá para o meu View Controller. Como essa tela está com baixa resolução, eu tive que diminuir o conteúdo para vocês poderem enxergar. Então agora eu vou fazer uma limpezinha aqui na tela para eu poder trabalhar melhor com esse View Controller. Vocês vão ver vários iconezinhos aqui que controlam a visualização da tela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o navegador, certo? Eu não vou mais precisar usar ele, uma vez que já está selecionado o storyboard. Então aqui na parte, no canto superior direito, vocês veem aqui que tem esses 3 ícones que estão mostrando as barras e o console da parte de baixo. O console já está apagado. Eu vou apagar também a barra do navegador. O inspetor eu vou permanecer com ele. Por quê? Justamente porque eu vou precisar da minha biblioteca. Se eu apagar o inspetor, eu fico sem a biblioteca de objetos. Então, trago o inspetor aqui de volta. Pronto, com isso daqui eu acredito que eu já tenho bastante espaço para trabalhar. Então vou dar 2 cliques aqui, vocês viram que ele já trouxe daí para um tamanho bom. Aqui a gente tem o espaço de trabalho padrão do Interface Builder, que a gente chama, que é o criador de interfaces, né? Essa barra aqui do lado esquerdo mostra para vocês o que a gente chama de árvore de views. Tá? Por quê? Porque a gente tem lá o View Controller, que é esse quadrado aqui, digamos assim, a tela propriamente dita. E a gente tem a primeira view, que é justamente o conteúdo que tem nesse View Controller, que por enquanto a gente não vê nada, certo? Porque ela é basicamente uma telinha transparente. O que a gente vai começar a fazer agora para montar a interface é justamente pegar os componentes que a gente tem aqui na biblioteca e arrastar para montar a interface. Então, como eu tinha mostrado para vocês, a gente vai precisar de 2 labels. Então, primeiro label, segundo label. Uma pegadinha, tá? Se vocês não estão acostumados, pode ser um problema para vocês o seguinte. Quando eu estava naquele modo de visualização geral, né, que a gente chama de Eagle's Eye, eu estava na realidade com a visão de -1, né? Nessa visão aqui, eu não consigo arrastar objetos para dentro da tela. Então, se eu pegar um do botão aqui, por exemplo, e tentar soltar, ó, não acontece nada. Então, eu já tive casos quando eu estava dando aula sobre programação de iOS, onde uma das coisas que o pessoal foi interrompido na aula foi justamente isso, porque estavam dizendo que o sistema não estava funcionando, não estavam conseguindo montar a interface. Então, a solução é simples, 2 cliques na interface, ela volta para o tamanho original, e aqui você vai conseguir arrastar os objetos e colocar na tela de novo. Tá?
eu tinha falado para vocês, eu preciso de 2 labels e vou precisar de 3 botões. Pela descrição do nosso problema, a gente teria um label. Com 2 cliques eu consigo editar o label. Vou colocar aqui uma sentença inicial, só para a gente ter uma referência. O segundo label eu vou preencher com interrogações para indicar o lugar onde a gente vai indicar se está certo ou se está errada a resposta que a pessoa deu. Essa parte vai estar um pouquinho diferente com relação ao livro lá de referência, mas eu achei que ficava mais bonitinho com 2 botões. Então, um botão com verdadeiro e um botão falso, que vai ser o que a pessoa vai clicar para responder o que ela acha sobre a pergunta. E o terceiro botão seria a próxima pergunta, que vai fazer o quê? Nessa próxima pergunta, ela vai simplesmente pular para a posição seguinte da nossa lista de perguntas. Para a gente testar essa interface, a gente tem 2 formas. A gente pode rodar esse aplicativo, e daí a gente escolhe um dos simuladores. Para fazer isso, basta clicar aqui no botãozinho de play, né, que fica aqui no canto superior esquerdo. E onde a gente quer rodar, a gente pode escolher até os aparelhos, né? Então aqui tem uma listinha dos aparelhos, onde ele me mostra o iPad 2, iPad Air, iPad Pro, iPad com tela retina, várias versões de iPhone diferentes. E com isso eu consigo rodar. Então, por exemplo, aqui eu vou rodar primeiro no iPad Air. Escolhi o iPad Air, play. Se você estiver rodando o simulador pela primeira vez, é bem provável que você caia numa tela como essa aqui que você está vendo agora, que é basicamente uma tela preta. Por quê? Porque ele vai tentar rodar na resolução real do sistema. Como eu diminui a resolução da tela, ele acabou sobrepondo a tela inteira. Para a gente resolver isso, a gente vem aqui na parte de Window, Scale, colocar, por exemplo, 33%. Então já diminuiu. Se eu quiser deixar essa tela ainda menor, vamos lá, 25%. Então agora a gente tem uma tela mais aceitável, né? Você pode ver que ele está dando o boot, e assim que ele terminar o boot, ele vai daí iniciar o programinha lá dentro. Ok? Então com o simulador a gente já consegue ter uma ideia de como que a nossa interface está aparecendo dentro do simulador. Vocês podem ver que ela ainda está horrível, certo? Ela ainda está muito pequenininha, está deslocada aqui para a esquerda, não está centralizada, não está nada, mas já está funcionando. Então você pode ver que o botão, a hora que eu clico ali, ele já dá uma piscadinha. Essa daqui é uma interface que ela foi criada, mas eu não coloquei nenhum tipo de constraint nela, que significa o quê? Ela ainda não é responsiva. Tá? Então, basicamente, o que ela está fazendo, ela está assumindo como se fosse um posicionamento XY. Então, baseado aqui nesse quadrado do Interface Builder, ela está colocando na posição XY aqui e está colocando os elementos na tela. Isso daqui não é nem de longe o que a gente deveria fazer. Tá? Então, agora a gente vai pegar e vai incluir alguns constraints nela para ela poder se adaptar melhor na parte responsiva. Eu havia escolhido o iPad justamente por quê? Porque aqui vocês conseguem ver a tela inteira. Como essa janela ainda não está responsiva, se eu colocar numa interface menor, vocês vão ver que em algum momento até alguma informação aqui pode ser perdida. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o simulador e vou mostrar a segunda forma que vocês têm de visualização. A segunda forma de visualização é bem aqui no próprio Xcode. Então eu posso vir aqui no canto superior direito e escolher que ele exiba o editor, o assistente de edição. Tá, vocês podem ver que no segundo editor ele está no modo automático. Então aqui nessa barrinha aqui em cima, vocês veem que está automático, está me mostrando o View Controller Swift, o método View de Load. O que significa isso? Significa o seguinte, como eu estou editando essa tela, ele sabe que essa tela, eu já mostrei para vocês, ela está conectada a esse View Controller. Esse View Controller está gravado no arquivo viewcontroller.swift. Então ele assume que o que eu vou fazer aqui no assistente vai ser justamente fazer algum tipo de programação para interagir com essa view. Então ele já me mostrou de forma automática o View Controller.
No entanto, não é isso que a gente quer agora. O que eu quero fazer é, eu quero ver como que essa minha tela vai funcionar em diversos aparelhos. Então, um outro assistente que a gente tem, que daí eu posso vir aqui nesse botãozinho aqui de automático e entrar, é o assistente de preview. Então vocês vão ver que aqui na parte de baixo da listinha eu tenho ali o main storyboard preview. Perfeito, então aqui ele já me mostra como que essa minha tela genérica, que eu acabei de criar, vai aparecer. Nesse caso aqui, a primeira tela que ele mostrou foi exibir num iPhone de 4 polegadas. Diminuir aqui o zoom para a gente ver. Vocês podem perceber que no iPhone de 4 polegadas, metade da minha tela já não está sendo exibida mais, certo? Se eu vier aqui clicar no mais, no sinal de mais, aqui no canto inferior esquerdo do assistente, eu posso escolher o iPad Air, que é basicamente o mesmo simulador que a gente rodou lá. A diferença é que aqui ele não está sendo executado, tá? Então é diferente, eu não estou executando essa tela. Eu estou simplesmente visualizando como a tela vai aparecer lá no iPad Air. Então basicamente aqui o que está dentro dessa telinha aqui é o que vocês viram lá no simulador. Os campos estão fora de esquadro e tudo mais, mas eles ainda estão visíveis. Agora, quando a gente olha aqui para uma tela menor, que seria essa de 4 polegadas do iPhone, você já vê que metade do campo já foi embora. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Justamente porque agora a gente vai resolver isso. Para a gente resolver esse tipo de coisa, a gente tem que tornar a nossa tela responsiva. Então como que a gente faz isso dentro do Xcode? Primeiro vou me dar mais um pouquinho de espaço de novo aqui. Aqui eu preciso incluir constraints, tá? Vou deixar bem pequenininha essa tela aqui do iPhone 4 aqui do lado, só para a gente poder acompanhar. E eu vou sumir com essa nossa telinha aqui de navegação dos views, né, da árvore de views, para facilitar e ficar bem claro. Eu não quero deixar essa tela muito bagunçada para vocês entenderem exatamente o que eu estou fazendo. Então tem um íconezinho aqui no canto inferior esquerdo que me permite mostrar ou apagar a hierarquia de views. Beleza, então agora eu tenho aqui a nossa tela e eu tenho aqui o preview dela no iPhone 4. Para começar, como a nossa tela vai ser pequena, eu vou mexer na fonte. Venho aqui no inspetor, vou mexer na fonte dele e vou aumentar essa fonte para ficar até mais visível para vocês conseguirem enxergar melhor. Então vou fazer isso em vários aqui, vou botar a fonte de 20. Tá. Então o que eu vou fazer? Para a gente começar, eu provavelmente vou fazer um curso só sobre auto layout mais para frente. Mas para a gente começar eu vou colocar algumas coisas aqui bem simples para vocês verem como é que funciona. O auto layout, as ferramentas de auto layout, todas elas aparecem aqui no canto inferior direito da tela. A primeira opção aqui é destaque. Esse stack eu não vou falar com vocês hoje, de propósito, porque essa parte de stack ela aparece só no iOS 9. Tá? Então, a gente ainda vai ter que conversar bastante sobre quando vale a pena usar, quando não vale a pena usar, mas isso não é para agora, só para vocês saberem que existe. O que a gente vai usar hoje vai ser basicamente esses outros três. Então a gente tem um aqui de alinhamento, um de pin, que seria posicionamento da tela, e um para resolver problemas. Tá? Então, teoricamente, se eu não quisesse fazer nada e quisesse só que ele mesmo criasse todos os constraints para mim de responsivo, ele faria todo automaticamente. Mas não é o que a gente vai fazer agora. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou clicar, então, nesse meu texto, que vai ser o texto da pergunta. Eu vou deixar ele grande, né, porque ele pode receber até uma frase, não é só essa que a gente está vendo agora. Vamos deixar ele mais ou menos no tamanho bom. Então, o primeiro constraint que eu vou colocar vai ser o que eu quero ele centralizado de forma horizontal na tela. É a primeira coisa. Então, eu venho aqui, escolho a opção que eu quero e aperto adicionar um constraint. Vocês podem ver que ele ficou vermelho. Eu tenho aqui toda a definição aqui do constraint está vermelha. Isso daqui significa o seguinte. A partir do primeiro momento que eu comecei a colocar constraint na tela, ele parou de usar o posicionamento XY. Tá? Ou seja, eu preciso ter um conjunto de constraints, né? Um conjunto de requisitos de tela tal que permita que ele faça o posicionamento completo do elemento. Agora eu não tenho ainda. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho de constraint que eu coloquei nele é que ele precisa estar
centralizado horizontalmente. Mas eu não sei ainda, por exemplo, a qual distância que ele vai ficar da parte de cima da tela, ou se eu tenho algum tipo de posicionamento relacionado à direita ou à esquerda. Esse tipo de coisa eu não tenho. Para eu poder definir os outros requisitos, né, que vão posicionar ele na tela, eu vou agora para o menuzinho de PIN. Como é que essa telinha aqui funciona? Esse quadradinho que vocês estão vendo aqui no meio representa a sua view. No caso, representa esse quadrado vermelho aqui, né, onde está escrito esse 7 vezes 3 igual a 21. Tá? Então ela representa esse quadradinho. Ele já me diz aqui que esse quadradinho ele está hoje, do jeito que ele está a uma distância de 26 pontos da margem esquerda. Ele também está numa distância de 19 pontos da margem direita. Do topo, ele tem 28 pontos de distância. E do elemento mais próximo, aqui é que é uma distinção importante para fazer. Porque olha só, 95, ele não está a 95 pontos de distância do final da tela. Ele está a 95 pontos de distância do elemento mais próximo, que no caso, o elemento mais próximo dele é esse pontinho de interrogação. Essa é uma informação importante, por quê? Porque aqui na parte de cima eu estava falando para vocês que ele estava da margem. Tá? Por que ele estava contando esses pontos da margem? Justamente porque não tem nenhum outro elemento para ele ter como referência nas laterais e na parte de cima. Já na parte de baixo tem. Então isso é o que a gente chama de layout relativo. Tá? Então eu estou posicionando o meu elemento baseado nos outros elementos que estão na tela. Obviamente que um deles vai ter que ser uma âncora, que vai ser justamente aquele elemento principal da onde vão sair os outros. No nosso caso, o que a gente já sabe? A gente quer que ele fique centralizado horizontalmente e eu posso definir aqui no PIN que eu quero que ele fique sempre a 28 pontos da margem superior. Tá? Então, isso vai criar nele uma âncora. Com isso, já resolve o meu problema? Eu vou dar Add One Constraint, mas vocês vão ver que ainda não resolve. Olha lá. Então ele já melhorou. Aquele vermelho já virou um alaranjado. O que significa esse alaranjado? O alaranjado significa o seguinte, olha, você está quase lá. Tá? Ainda está faltando constraints, eu já consigo posicionar esse carinha na tela, mas você ainda não resolveu todos os seus problemas. Então ele já me mostra aqui, olha. Se eu clicar nesse daqui, ele já me mostra um dos constraints. Esse daqui é o segundo constraint, que está pegando a margem. Está vendo que ele não está indo nem até a beirada. Ele pega uma posição de margem, que é mais ou menos uns 15 pontos de distância. E tem 26 pontos para chegar aqui no meu carinha. Vocês podem perceber também que eu tenho o elemento que eu coloquei, que é esse que está aqui por fora, que está com o traço cheio. E vocês podem ver que tem um tracejado aqui, uma linha tracejada bem aqui no meio. O que significa isso? Isso daqui significa o seguinte. Esse que é traço cheio, ele é um frame. Tá? É o frame que eu coloquei. Então, se eu pegar aqui e começar a mexer, olha, eu estou alterando o frame da tela. Agora, esse traço cheio, esse frame, está correto? É o que vai aparecer? Não necessariamente. A forma que a gente tem de acompanhar o que vai efetivamente aparecer na tela, aqui durante a criação, é justamente essa linha tracejada. Por quê? Porque com os constraints que eu dei para o sistema até agora, ele está me dizendo que, olha, tudo bem, você está com esse frame desse tamanhão gigante, mas pelos constraints que você me mostrou, só esse quadradinho aqui é o que vai aparecer. E se vocês olharem aqui, é exatamente no preview é o que aparece. Por quê? Porque a gente não definiu uma coisa principal. A gente não definiu qual é o tamanho do frame. Certo? Então ele não está assumindo esse daqui. Para eu saber o que está acontecendo aqui, eu posso fazer o seguinte. Aqui na parte de resolução de problemas, ele me dá a opção de Update Frame ou Update Constraint. Tá? Se eu der um Update Frame, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o conjunto de views que eu tenho na tela e vai aplicar os constraints que eu defini e vai fazer a transformação para que o frame e o constraint fiquem iguais. Então eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com esse view que eu criei aqui quando os constraints forem aplicados?
Então eu venho aqui e faço update constraint. Ou melhor, então eu venho aqui e faço update frame. Aí, tá vendo? Então agora ele trouxe para mim exatamente na tela, com os constraints que eu defini, onde vai aparecer. Agora vocês podem ver que os constraints ficaram azuis. Por quê? Porque agora ele tem informação suficiente para montar essa tela para mim. Então olha só, ele está centralizado. Se eu olhar no preview do iPhone 4, vocês vão perceber que ele já está centralizado na tela. Se eu for puxar aqui o preview do iPad Air, deixa eu dar mais espaço aqui, vocês estão vendo também que ele está centralizado na tela. Como eu não defini nem a altura e nem a largura, ele está assumindo o quê? Ele está assumindo o quadrado que ele já calculou como necessário para exibir esse texto. Se eu tivesse um texto aqui maior, o que ele fez? Ele manteve centralizado, calculou o tamanho que ele precisava e centralizou baseado nisso. Funcionou lá, funcionou aqui também. Funcionou no iPad Air, funcionou no iPhone 4. Então, com isso, você já tem uma ideia do que a gente vai poder fazer agora para os próximos elementos. Então, eu vou me dar mais espaço de novo. Para esse segundo elemento, eu vou fazer a mesma coisa. Eu só quero que vocês percebam que agora, quando eu for fazer a minha distância superior, né, não vai mais ser da margem, vai ser aqui desse elemento. Então vamos lá, vou fazer de novo exatamente o mesmo procedimento. Vou selecionar para colocar horizontalmente no container, adicionar o constraint. Vocês viram que ele ficou vermelhinho, igual o outro. Agora eu vou no pin e vou colocar 27 pontos. Então, para lembrar, ele está fazendo 27 pontos do elemento que está em cima dele. Então, esse vai ser o elemento que vai após a aplicação do constraint. Peço para ele fazer a atualização dos frames de novo. E aí ficou azulzinho. Já está mostrando exatamente como vai aparecer. Agora, em que momento que a gente poderia, por exemplo, usar o update constraints? É o seguinte. Imagina que essa distância aqui entre esses dois elementos está muito pequena. Então eu quero pegar e quero atualizar isso, eu quero deixar um pouco maior. Então eu posso vir na tela e mudar a posição da tela. O que acontece? Volta a aparecer aquele mesmo problema que estava indicando antes. É aquela história. Ele me dá a posição do frame, onde eu coloquei, que é a linha cheia. E ele também mostra, olha, tudo bem, você colocou aí. Mas a posição real dele é aqui, onde está o tracejado. Se eu vier aqui e fazer o update frames, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar esse carinha para vir aparecer onde está no real. Mas não é esse o caso. O que eu quero fazer é, eu achei que ele estava muito perto, então eu quero que ele fique mais longe. Então o que eu quero fazer? Eu não quero levar o meu frame para o real, eu quero trazer o real para o meu frame. Então isso que significa você usar o update constraints. Então ele vai mudar os constraints para validar a posição nova que você criou. Então eu venho aqui, update constraints. Pronto. Ficou azul de novo. A diferença qual é? Agora ele vai aparecer nessa posição, com essa distância original. Então vamos ver o que aconteceu aqui. No iPhone de 4 polegadas já está legalzinho. Vamos pegar e dar uma olhada lá no iPad Air. Mesma coisa. Então, exatamente a mesma distância aqui, é a mesma distância que está aqui no iPad Air. Tudo isso daqui, vocês vão perceber, quando a gente fizer uma aula própria de auto layout, vocês vão perceber que tudo isso daqui dá para ser ajustável também. Porque até agora eu estou usando uma quantidade específica de pixels. E isso não necessariamente é uma coisa boa quando a gente está fazendo um sistema responsivo. Tem várias formas de deixar prioridades, criar mais do que um constraint em cada situação, fazer, por exemplo, um constraint que funciona de um jeito para o iPhone 4, outro que funciona de outro jeito para o iPad Air, com distâncias diferentes. Tudo isso daí é possível. Então a gente vai deixar para ver isso daí mais numa aula mais adiante. Bom, então agora o que eu preciso resolver é o caso desses 3 botões aqui. Como a gente está fazendo uma coisa bem simples, a organização mais simples realmente é a de centralizar tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o falso aqui para baixo, o verdadeiro vem aqui para o centro,
mais uma vez horizontal no container, mais uma vez o centro horizontal no container e fecha a distância do elemento superior. O falso, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente, agora eu vou mostrar para vocês uma coisinha um pouquinho diferente, que daí eu vou selecionar 2 elementos, vou fazer o alinhamento, só que o alinhamento eu vou fazer entre esses 2 elementos. Então eu vou dizer que esses elementos precisam estar centralizados horizontalmente. Então a diferença aqui é simplesmente que ao invés de eu dizer que ele vai estar centralizado no container, eu estou dizendo que ele está centralizado com relação ao outro. Só para vocês verem que existe também essa possibilidade. O posicionamento, eu vou dizer então que são 8 pixels do elemento de cima. Coloquei o constraint. Com isso, ele até já consegue trabalhar, né? Mas eu quero fazer mais uma coisinha ainda. Eu quero que esses 2 botões aqui tenham a mesma largura. Então eu venho aqui na parte de alinhamento também. Não. Então eu venho aqui na parte de posicionamento e seleciono de larguras iguais. Adiciono o constraint. Pronto. Agora vocês estão vendo o seguinte. A opção, o botão de verdadeiro está aqui no tamanho que a gente deixou. Já aqui na parte de falso, ele já está me mostrando que tem atualizações, que o frame dele não está batendo com a posição real. Então se eu vier aqui e mandar ele atualizar o frame, pronto, ficou com os 2 botõezinhos certinhos. Agora só para a gente deixar um pouco mais colorido, né, mais intuitivo, eu vou fazer o seguinte. O verdadeiro eu vou colocar o fundo verde, né, assim a pessoa sabe que se ela apertar verde, ela está dizendo que é verdadeiro. Então para isso eu tenho que escolher o botão, vir aqui no inspetor, procurar aqui o background, que agora está branco, colocar verde, mudar um pouco esse tint, né? Porque o tint seria a cor que está sendo usada para escrever o texto. Vou colocar um tint aqui em Iron, para ele ficar um pouco mais visível. O falso, eu vou colocar como vermelho, né? Que associa bem a situação de alarme. O tint pode ser em amarelo. Assim, outro comentário importante para vocês. Vocês viram que até agora eu estava mexendo nos frames da view selecionada, né? Então tinha só uma view que eu selecionava e usava essa parte de cima. Esse menu aqui de baixo, ele faz a atualização de todas as views da janela. Então eu vou fazer isso. Deve até causar um probleminha aqui com esse próxima pergunta, porque a gente não colocou nenhum constraint nele ainda. Então ele deve ir para algum lugar e ficar meio bagunçado. Mas vamos lá, update frames. Vocês viram que como esse próxima pergunta não tinha nenhum constraint ainda, ele acabou sendo jogado lá para o início, né, para o canto superior direito. Ele acabou sendo jogado lá para o canto superior esquerdo da tela. Então vamos aproveitar para agora resolver os problemas de constraint dele. Então agora para a gente poder encerrar, a gente só precisa mexer nesse último elemento aqui, que é o da próxima pergunta. Então, rapidamente, centralizar a horizontal no container. Distância de 34 pontos do elemento superior. Então, aqui no iPhone de 4 polegadas está tudo ok. Se a gente olhar daí no iPad, também está tudo ok. O maior problema que a gente vai ter aqui agora, para transformar isso daqui realmente em responsivo, vai ser o seguinte: a gente acabou criando vários tamanhos fixos para as distâncias entre os elementos aqui na vertical, certo? Então o que vai acontecer? Se eu tentar usar o iPhone na horizontal, olha só, eu já perdi o botão de próxima pergunta, que ficou aqui para baixo. Então esse é o tipo de problema que a gente vai ter que resolver quando a gente for fazer a aula de auto layout, tá? Mas por enquanto, como esse não é o foco dessa aula de hoje, vamos manter do jeito que está aqui, e com isso a gente já vai conseguir andar e desenvolver e terminar o aplicativinho. Então agora eu vou voltar rapidamente aqui no Keynote para vocês darem uma olhada do que a gente fez.
A gente acabou de terminar esse trecho, certo? A gente criou esses 2 labels e esses 3 botões e colocou dentro da telinha de view. Agora a gente vai começar a criar referências para eles aqui dentro do View Controller. O que eu quero dizer de referência? Eu quero dizer o seguinte: o View Controller é onde a gente vai escrever o código propriamente dito. De alguma forma, esse View Controller, né, esse código, vai precisar interagir com esses botões, seja para receber eventos, ou seja, por exemplo, no caso do label, para digitar alguma coisa lá na tela, para exibir o texto na tela. Tá? Então isso é o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar essas conexões aqui. Basicamente a gente vai criar essas setinhas. Tá? Agora eu vou sair então desse editor assistente aqui da parte de preview e vou voltar para o automático View Controller Swift. Então, como eu falei para vocês, o que a gente quer fazer agora é criar conexões entre a nossa view, né, que é a nossa tela, e o nosso código. O bom é que isso é uma coisa bem simples. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui e seleciono. Essa daqui é a minha questão, certo? É a pergunta. Então, eu clico com o botão direito, ele me mostra um menu. O que eu quero nesse caso? Eu quero um Referencing Outlet, que significa o quê? É uma forma de conectar essa parte visual e criar uma variável aqui no código. Então, vocês estão vendo que quando eu entro com o mouse ali, aparece o sinalzinho de mais. Isso daqui significa então que ele está criando uma nova variável. Então, agora eu só clico e arrasto até o código. Quando eu solto, ele já vai me perguntar: tudo bem, então você vai criar um objeto aqui dentro do View Controller, né? Vai criar um link. Qual vai ser o nome desse link? Então eu vou colocar questão. Ele é do tipo UI Label e o Storage é Wiki. Isso daqui a gente vai conversar melhor quando a gente falar mais sobre Swift. Eu estou criando uma referência que, ao ser criada, vai ser usada para referenciar aquele elemento da tela. Então, connect. Então já está aqui, ó. Vocês podem ver, esse daqui foi o elemento que foi criado. Agora que a gente vai começar a ver mais texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela, da fonte, para vocês poderem ver melhor. Então eu vou usar a fonte de apresentação. Pronto. Então, com isso eu vou diminuir um pouco aqui o espaço da minha view. Vou dar mais espaço aqui para o texto. Com isso daqui vocês vão conseguir enxergar melhor. Então, isso é o que acabou de ser criado, certo? Foi criado um IB Outlet, Wiki, var, com o nome questão e o iLabel. Aqui é a parte da mágica, né, da Apple. Então, vocês não vão ver nenhum pedaço de código, né, como vocês podem estar acostumados. Por exemplo, com Java, se você usa uma IDE Java, geralmente você vê o código que é gerado, você vê realmente ele criando um objeto, fazendo associação, esse tipo de coisa. A Apple ela tem a filosofia de que quanto menos código, menos erro. Tá? Então, o que indica aqui para a gente que a gente está... O que indica que essa variável aqui está conectada a alguma coisa? É simplesmente o fato dele ter essa bolinha escura aqui na frente. Tá? Você pode ver que a hora que eu trago o mouse lá para frente, ele também já mostra para mim um highlight do objeto que está ligado. Então, olha lá, questão, está ligado. Se fosse o contrário, né, se eu não tivesse nada, se eu tivesse criado isso daqui, na mão, tá? Que é possível. Qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que, olha só, eu não tenho nada conectado a ele. Tá vendo? A bolinha nem está aparecendo aqui. Tá? Mas normalmente a forma como você vai criar os outlets vai ser simplesmente nesse processo de arrastar e colar. Então eu criei o primeiro para a questão, vou criar agora o segundo para a resposta. Então resposta, conectar. Está feito. Então agora eu tenho eu simplesmente assumo que a partir do momento que isso daqui está criado, que essa bolinha aqui está cheia, vocês já podem assumir que eu posso usar isso daqui dentro do meu código.
Tá? Essa é a parte que eu digo que é meio que a mágica da Apple. Tá? Por quê? Porque você não vai ter nenhum lugar que você vai encontrar e ver um objeto de UI label sendo criado e associado a essa variável questão. Isso daí não vai existir. Isso daí existe de forma interna e a Apple garante que isso daí vai funcionar. Então não vai ter um código para fazer isso. Mas beleza, com isso eu consigo então colocar valores na tela. Tá? Então desde que eu use essas duas variáveis aqui, eu consigo colocar valores na tela aqui para o usuário ver. Agora, eu tenho aqui 3 botões, certo? Esses 3 botões precisam gerar para mim um evento, gerar uma forma de interação do usuário para a minha aplicação. Como que eu vou fazer isso? Também é por conexão. No caso aqui, quando eu clico, no caso aqui eu clico com o botão direito, ele vai me mostrar uma lista de vários eventos, tá, que eu posso escolher. O evento que a gente normalmente usa como sendo o botão de clique seria o Touch Up Inside. Por quê? Porque esse daqui é o momento que a pessoa colocou o dedo no botão e tirou o dedo. No momento que ela tirou o dedo, ele gera esse evento. Poderia usar outros botões? Poderia usar outros eventos? Poderia. Poderia usar, por exemplo, o touchdown, por exemplo. Agora, por que eu normalmente recomendo que você use o Touch Up Inside? Por causa do seguinte, imagina aquela situação em que a pessoa está pressionando alguma coisa por engano. Ela colocou o dedo no botão, mas ela não quer, por exemplo, apagar o texto, ou ela não quer executar aquela atividade. Então ela teria a opção de clicar no botão, arrastar o dedo para fora e tirar o dedo. Então não teria problema nenhum. É uma forma de você dar a opção de cancelamento para ela. Se você estivesse usando o touchdown, por exemplo, no momento que ela encostou no botão, ela não teria mais a possibilidade de cancelar aquela ação. No momento que ela tocou o botão, já deu o touchdown, você já executou a ação. Por isso é que, normalmente, o evento para isso é o Touch Up Inside. Arrasto aqui para a tela do View Controller, solto. Ele me pergunta qual é o método dessa ação, né? Qual é o nome. Ele me pergunta qual é o nome dessa função. Na realidade, a gente está criando um método dentro da classe. Então, qual é o nome desse método? No nosso caso, vai ser verificar resposta. Por quê? Porque tanto para o botão verdadeiro quanto para o botão falso, eu quero, na realidade, fazer a mesma coisa. Nos dois casos, eu quero verificar a resposta. Que daí vai ser uma forma de eu pegar, comparar a resposta que eu tenho e dizer para ele se ele acertou ou se ele errou. Então, clico conectar e o método é criado. Mais uma vez, mais uma daquelas mágicas da Apple. Aqui eu simplesmente acredito que quando esse botão for pressionado, esse método aqui vai ser chamado. Tá? No caso do falso, eu falei para vocês que eu quero que ele chame o mesmo método. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui no Touch Up Inside. A diferença é que, ao invés de trazer e criar uma nova ação, né, criar um novo método, eu vou arrastar até a ação que eu quero, que já existe lá. E soltar. Então não foi criado nada, mas vocês podem ver que aqui ele já está indicando para mim que ele está chamando verificar a resposta. Então nesses dois botões aqui vão chamar exatamente o mesmo método. Eu inseri uma complicaçãozinha aqui fazendo isso, tá? Mas é uma complicaçãozinha que eu acredito que vocês vão conseguir entender. O último botão que a gente tem para lidar é o próxima pergunta. Esse daqui eu vou, na realidade, criar uma nova função. Por quê? Porque aqui o papel dele é diferente. O papel desse daqui vai ser mudar o nosso contador para mostrar uma outra pergunta na tela. Então aqui, vamos lá, Touch Up Inside. O método vai se chamar próxima pergunta. Conectado. Beleza, então eu tenho praticamente tudo que eu preciso aqui no meu controlador. Tá? Para a gente fazer um teste bem rápido aqui, eu vou fazer o seguinte. Quando o método verificar a resposta for ativado,
eu vou pegar a resposta, ponto, texto. Essa propriedade texto é uma string que aparece, que é exibida aqui na tela. Tá? Então eu vou colocar dentro dela a string questão 1. Isso então vai servir agora só para a gente testar, para a gente ver que se eu apertar qualquer um desses botões aqui, esse texto de 7 vezes 3 igual a 21 vai mudar para a questão 1. E para a próxima pergunta, também para a gente ver se está funcionando direitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o resposta, ponto, texto, e vou colocar nele próxima pergunta. Para que eu estou fazendo isso? Só para vocês, primeiro, entenderem que existe essa propriedade texto, e é assim que eu vou interagir com o elemento, e outra, para mostrar que está funcionando, que todas aquelas conexões que a gente fez dos botões estão funcionando. Então eu vou escolher aqui um simuladorzinho mais simples, eu vou colocar no iPhone 5 e mandar executar, para a gente ver ele funcionando. Espera aí que eu fiz uma coisinha errada. Na realidade eu estou mudando o mesmo texto com as duas perguntas, certo? Eu peguei aqui a variável resposta e estou alterando para a questão 1, resposta, próxima pergunta. Eu acho que eu até vou deixar desse jeito mesmo, que a minha ideia original era alterar os dois textos, mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, até porque desse jeito a gente consegue testar melhor, né? Porque assim eu vou estar sempre mexendo na mesma variável e com isso daí eu posso apertar 3 vezes e o texto vai sempre mudar. Então vamos rodar para vocês darem uma olhadinha. Beleza, então aqui o que a gente espera que aconteça aqui, se tiver tudo certo, é que cada um desses botões vai ter uma ação diferente que vai atuar em cima desse label aqui onde estão aparecendo as interrogações. Então no caso de eu apertar o verdadeiro, olha lá, apareceu questão 1, apertar a próxima pergunta, apareceu próxima pergunta. Se eu apertar o falso, ele chama a mesma função, que vai fazer o quê? Colocar questão 1 lá onde está escrito próxima pergunta agora. Então, falso, questão 1 também. Com isso eu mostro que os 3 botões estão funcionando e que o nosso view e o nosso controller já estão conectados.